Pois é, o Brasileirão acabou e a saudade bateu. Já fazem poucos dias que o Brasileirão acabou, mas ele deixa saudades. Foi um campeonato divertido, alegre, empolgante, por que não, apaixonante, né? Com muitas reviravoltas, nós tivemos um campeão que defendeu o título, né? Com sucesso, o Palmeiras se manteve com a taça, pelo segundo ano consecutivo, chega ao 12º campeonato, pelas contas da CBF, os campeonatos unificados, o 8º, se a gente contar com o nome Campeonato Brasileiro, de 71 para cá, e de maneira unânime se torna o maior campeão do Campeonato Brasileiro. Já era, continua com esse posto. O Vasco se salvou, o Bahia também. Quem ficou para a Série B foi o Santos pela primeira vez. O time do Rei Pelé vai disputar a segunda divisão. Curiosamente, no ano em que o Pelé faleceu, o Santos, o Brasileirão Rei, exatamente, o Santos vai disputar a Série B pela primeira vez. Nós vamos aqui conversar sobre nossas avaliações, o nosso balanço final da temporada e que a gente achou, enfim, dos nossos clubes e também do campeonato de uma forma geral, né? Comentar rapidamente também sobre o título do Palmeiras, sobre esse rebaixamento do Santos, que acho que foram os destaques aí dessa última rodada. É verdade, Cássio Ângelo, como é que você está? Boa tarde, boa noite, bom dia, Estevão Barros, a nossa nobre e enorme audiência de armadores, esse canal fantástico que o Brasil e o mundo está acompanhando através das plataformas agregadoras de podcasts do nosso potentoso, porém chocoso YouTube. Senhor Estevão Barros, antes do meu destaque inicial, é só uma questão de ordem. Nós vamos falar de todo o Brasil, fazer um balanço de todo o Brasileirão aí? Nós vamos falar dos times, né? Dos nossos times e também do campeonato, o que a gente achou, se a gente achou uma merda, se o nível técnico foi bom. Porque o campeonato é muito longo, né? Ficar analisando aqui time por time também. A gente não é pago pra isso, a gente não é otário também, né? Mas a gente vai avaliar o campeonato de uma forma geral, né? Se a gente gostou dos jogos, se o nível técnico foi interessante ou não, porque afinal de contas a gente entrou na temporada com expectativa de que esse fosse ser o melhor e maior Brasileirão de todos os tempos, né? Era o que se falava, muitos times grandes. Da Série B. Exato, e enfim, no final, em termos de competição, de fato foi um campeonato muito bem nivelado, muito acirrado. A questão foi por cima ou por baixo? Esse é o que a gente vai tentar chegar num consenso aqui. Adiel Reis, que você... Mas ainda não terminei o destaque, era só uma questão de ordem. Eu quero saber se esse é o balanço geral, então, do meu armador. O balanço geral do meu armador, sem aquele... O boneco sinforoso lá, o Bate, o Geraldo Luiz, enfim, não sei. Cara, só dizer que foi o campeonato que quebrou recordes. Pela primeira vez, um campeão do primeiro turno, quer dizer, mais uma vez o campeão do primeiro turno não foi o campeão do segundo turno. Isso aconteceu apenas, se eu não me engano, pela segunda vez agora. E tivemos a defesa mais vazada do campeonato, que foi o América Mineiro. Estava empatado com o América de Natal, time que disputou a primeira divisão lá em 2007. E o América Mineiro, com 81 gols, superou essa marca aí da defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Seu Estevão Barros. Pois é, um destaque aí pro América, que era um time que ofensivamente produzia, até era um time que às vezes a gente ficava, como é que um time tá numa situação dessa? Mas era um time que tomava muitos gols, enfim, a gente vai discutir. O Cássio acha que é azar, eu acho que também tem um pouco de incompetência. Mas é uma questão aí a ser debatida. Ontem eu me convenci, seu Estevão Barros. Ninguém pode ter azar em 38 rodadas. Pois é, eu também acho. O América... E outra, tem o Benítez no time, né? O América é o Benítez, né? É uma pessoa... O América personificou, encarnou o que o Benítez é, né? Um time que já tem os minutos bons ali, mas no todo... Benítez foi rebaixado com o Vasco, rebaixado com o América Mineiro. Ainda bem que o São Paulo dispensou logo ele, cara. E aí, Adiel,
Como é que você tá depois de um campeonato ruim do Corinthians, em que o time fez de tudo para cair, foi salvo pela incompetência aí, ou pela vontade de outros times de jogarem a Série B antes do Clube Alvinegro? Eu falei na transmissão, eu acho que foi repetitivo desde o jogo do Vasco, que o Corinthians só não caiu pela incompetência de Bahia, Vasco e Santos, que conseguiram ser pior do que o Corinthians, mas Estevão Barros em todos os outros campeonatos brasileiros, edições anteriores, o Corinthians cairia, viu? Tenho certeza, porque o Vasco que caiu em outras temporadas, eu acho que foi melhor do que o Corinthians. Esse Corinthians, cara, isso é patético. A temporada começou mal desde o Campeonato Paulista, entrou no Campeonato Brasileiro, não tinha nem treinador direito, e aí o Luxemburgo chegou para salvar e quase afundou tudo de vez. Assim, não dá para acreditar que, como eu repito, não dá para entender como uma equipe que tem um centroavante oficial chamado Yuri Alberto, ele tem um caminho do gol, terminou o campeonato com o seu principal goleador sendo o Ángel Romero, que era o terceiro reserva na escala de ponta direita do Corinthians, tá? Então, o Mosquito, machucaram o Mosquito de novo, sobrou para o Romero. Olha, que o Romero salvou contra o Grêmio, jogo importantíssimo fora de casa, contra o Vasco, e fez, né, fora de casa também, fez o gol contra o Coritiba, fora de casa. Não valia mais nada? Ok. As perguntas se o Yuri Alberto fez gol contra o Coritiba. Não fez. Mas o Romero fez. Fausto Vera fez gol. Acho que a temporada do Corinthians se resume a isso. Você tem que ver o Corinthians precisando de um jogador que até outrora era dispensável e tendo um lateral esquerdo que foi titular até o jogo da sua aposentadoria. Então isso é patético. Pois é, um campeonato melancólico que, enfim, não vai deixar nem um pouco de saudade aí. E marca o fim a passagem do William Monteiro Alves, né, o seu ídolo, um grande gestor aí, que, enfim, encerrou. Às vezes eu não entendo como o Duílio não é ministro da Fazenda. Eu também não, no cara. Brasil, Um homem. cara. Tirando a economia, ele ia fazer uma boa gestão. Exatamente. Esse é do William Monteiro Alves. Que o Adiel aqui gosta de perseguir, de achincalhar, mas ele fez tudo tinha boas intenções, viu, Adiel? Foi o que ela disse, cara, sinceramente. Tem boas intenções, o inferno tá cheio, né, Estevão Barros? A cadeia também. Cara, mas assim, eu não vou dizer assim que eu compreendo o que o Duílio tentou fazer em questão de economizar dinheiro e tal. Ele até tentou abrir a mão ali para trazer o Rojas, e foi uma péssima contratação, a venda do Roger Guedes, um monte de coisa e tal. Só que assim, Estevão Barros, vamos lá. Vou voltar um pouquinho para a gente entender por que o Corinthians de 2023 foi uma bosta. Vitor Pereira queria um elenco mais jovem, porém um elenco competitivo. Ele não queria aproveitar só os jogadores da base, ele queria manter Roger Guedes, ele queria manter Yuri Alberto e queria trazer jogadores jovens daqui mesmo, da América do Sul. O que o Duílio falou? O Duílio falou assim, não, eu não posso, eu não tenho como te entregar, você vai ter que trabalhar com o que tem aí, mais a base. Vitor Pereira falou, não, eu vou sair então. Só que quem sai... Não, disse, opa, vou sair e aí, então. quem saiu manchado, claro, foi o Vitor Pereira por não ter topado continuar com um elenco velho, com uma base inexperiente e tentar mesclar isso num time competitivo. Vitor Pereira foi embora. Aí, olha só, a disparidade da gestão desse canalha é que, ao sair Vitor Pereira, um técnico de nível europeu, ele coloca o Fernando Lázaro, que era um amigo da galera do Xande de Realengo, daquele vídeo do Porta dos Fundos, que alegra o ambiente, era um pandeiro. Não deu certo. E aí ele traz o Cuca. Esse desgraçado trouxe o Cuca, bicho. Ele ferrou. Foi aí que ele começou a derrocar, entendeu? Ele trouxe o Cuca e o Cuca... Bom, vocês sabem a história, né? O Cuca não foi bem aceito, toda aquela questão lá, ficou até o jogo do Remo, conseguiu ali a classificação e aí pediu demissão. E aí ele traz quem? Vanderlei Luxemburgo, indicação do Palmeiras, que até agora eu acho que foi sacanagem do Palmeiras ter indicado o Luxemburgo, sabe? Falou na zoeira, eu acho. O Luxemburgo estava dormindo em casa, telefone. Poderia ter trazido até o Joel Santana, sei lá. E também o fato... O Joel Santana não atendeu o fato do Corinthians viver a gestão do Duílio todinho, a sombra do Tite, me irrita muito, tá? Irrita demais.
Não sai o treinador, o Tite tá aí, vai voltar pro Corinthians. Não sai o Fernando Duarte, não, o Tite tá aí. Não sai o Vitor Pereira, vem Tite, sabe? Então, a arte já chamando o Tite, aquela arte do Canva já tá preparado, o cara só altera um mês. Vem aí, Tite. Não vem, cara, não vem. Esse cara aí também, o Corinthians precisa olhar pra frente, entendeu? Toda vez vai dormir com a ex. Porra, mas não olhou muito pra frente, né? Porque foi buscar outra ex, Mano Menezes. Então, a ex-gaúcha, né? Aí é foda também. Aí foi buscar o Mano Menezes, que eu acho que de toda essa situação, o menos culpado é o Mano, porque ele chegou com a sala toda bagunçada, já chegou tudo destruído. Ele falou, bom, vou ver o que dá para aproveitar aqui, salvar a equipe do rebaixamento. E ano que vem, se não planejarem, eu vou embora, cuidar da sogra do Vitor Pereira. Ele vai ser o médico da sogra do Vitor Pereira. Vocês querem apostar? Vai ser Cuidado isso do que vai Thiago acontecer, aí vamos atrás do Carpini. Isso é uma questão, né? O Augusto Melo aí assume a bagaça no final do ano, na virada, e ele já tinha dado declarações de que o Mano não era o seu treinador, mas o Mano tem um contrato aí longo com o Corinthians e é um problema a ser resolvido, né? Eu não sei se ele confia muito no Mano, como é que é essa relação entre eles. Acho que essa altura do campeonato o pessoal já deve ter avisado ele, cara, é o Mano que vai ter, senão vai ter que gastar aí dinheiro pra como é que fala? Pra rescindir. Então, vamos tocar esse barco aí, brother. O negócio é trazer uns jogadores aí e ver como é que a coisa anda. Vamos postar no Paulista, exatamente. Né, pra Dar esse tempo no Paulista. E vai ter a Sul-Americana ali, que é um campeonato mais acessível também. Cara, é muito bom que a Sul-Americana, eu falei isso do Vasco ontem, vou falar daqui a pouco de novo. Eu falo isso pra todo clube que tá nessa situação, porque a Sul-Americana é isso, entendeu? Cara, é um... Exato, Fortaleza. cara. Pô, você tá ali, entendeu? Não quer nada com nada. Cuiabá, quem sabe o primeiro título internacional. Vocês têm que ter noção de que isso é a Sul-Americana. Ela é boa pra essas coisas, entendeu? Pô, vai salvar a lavoura, é o melhor título do mundo, longe de ser. Mas é um título internacional. Mas ganha a vaga na né, Libertadores, tu tem um prestígio, recopa Sul-Americana, acumula milhas, depois pode trocar na cesta básica aí pra alguém no final do ano. Enfim, é um... É a mesma coisa você estar no aeroporto, você pode estar indo passar as férias, sei lá, em Fernando de Noronha, mas Exato. É voo doméstico. Você pode estar indo para, sei lá, Bolívia, mas mesmo assim já tem outro status, por ser voo internacional, já é outra área do aeroporto. Exatamente, cara. Esse é o pensamento. Acho que o Corinthians e o seu Adiel Reis aí podem seguir esse pensamento. Mas para você, Adiel, quais são as prioridades? O Mano fica, não fica? O que você acha aí, analisando o que foi essa temporada de 2023 do Corinthians, o que o gestor Adiel Monteiro Alves faria na presidência do Corinthians? Ele preferia ser chamado de Monteiro de Paulo. Eu venderia Yuri Alberto, tá? Sei lá, R$250. Pra quê? Tem se falado. Aproveitando, tem se falado em Gabigol no Corinthians. Você fecha? Calma, vou chegar lá. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, me livraria do Yuri Alberto na primeira esquina que tivesse, né? Claro, a gente deixaria ele lá. Fala, não, espera aí, rapidão, que a gente vai ali encher o tanque do carro. Deixaria ele perdido. A contratação do Gabriel Barbosa, o Trapper, eu não vejo como bons olhos, porque vai gerar uma expectativa a mais em relação ao Yuri Alberto. Claro que o Yuri Alberto pegou o sarrafo e espancou, quebrou. Tudo bem, se o Gabigol fizer 3 gols contra o 15 de, sei lá, qualquer 15 aí, 16 da vida, já virou ídolo. Mas, assim, não vejo com bons olhos a contratação do Gabigol. Eu acho que é muito dinheiro para um jogador só. Ele é jovem, ok, se vier pode ser que dê certo, mas eu não vejo porque, mais uma vez, Estevão Barros, nós vamos ter uma situação de Roger Guedes no Corinthians, entendeu? Um jogador, ele faz uma partida ruim, não tem ninguém. Não tem elenco para suprir a necessidade. Quando o Roger Guedes estava no Corinthians, tudo girava em torno dele. O Roger Guedes pegou na bola, expectativa de grande lance. Ele tocava para o Fausto Vera, nossa, o Roger Guedes está mal. Então, acho que centralizar muito a expectativa do futebol do Corinthians não é o ideal para o momento que a equipe está vivendo. Reforçar, precisa de laterais. Se não traz qualidade, traz no lote, pelo menos. Traz uns 3 ou 4 para sobrar um bom. Vende o Rafael Ramos, que é outro que está ali encostado também na lateral direita. Vende o Matheus Bidu. Vai atrás de laterais que corram, que vão e voltem, né?
O Ranieri, meio campo também, parece que, se não me engano, está no radar do Corinthians, do Cuiabá, jogador que fez um bom campeonato brasileiro. Então, acho que tem opções, e o Augusto Melo falou que vai trazer de 15 a 17 reforços. Eu acho muito, viu? Acho que 10 é o suficiente ali. Manteria o Carlos Miguel, assim, desse elenco. O Matias Rojas, se ele se curar, sabe, se levar ali na Igreja Universal para o milagre da cura e libertação, que é curar o tornozelo dele e libertar essa tiriça que ele carrega, né? Acho que pode funcionar também. No mais, Estevão Barros, não fica ninguém. Juliano vai embora, Fausto Vera, até que joga bem, mas faltou comprometimento com o Corinthians. Eu montaria uma equipe mais jovem, com jogadores daqui da América do Sul mesmo, que são jogadores bons e baratos. Eu volto a repetir isso, tem muito jogador bom e barato aqui na América do Sul. E tentaria numa competição de mata-mata. Copa do Brasil, talvez, Copa Sul-Americana. E o brasileiro faria ali uma campanha para tentar se classificar para a Libertadores de 2025. No mais, o Paulista talvez seja o título mais acessível para essa reconstrução do Corinthians. Porque Cássio, Estevão, querido ouvinte, assistente também, devo dizer, o Corinthians ele terminou 2023 destruído, tá? Ele só não caiu, volto a repetir, por incompetência do Santos, do Vasco, do Coritiba e tal. Mas essa equipe, se permanecer para o Paulista, o torcedor, eu vou pessoalmente dar uma tapa na cara do Augusto. Mas assim, pergunta honesta aqui para encerrar. No pior dos cenários aí, no pior não, porque o pior é rebaixamento. Mas o Corinthians faz uma temporada, monta um time modesto ali, faz uma temporada honesta. O que é uma temporada honesta? Não ganha nenhum título, mas também passa longe do rebaixamento ali, e dependendo de como a conjuntura do campeonato se apresentar, ele pesca uma vaga na Libertadores ali. O torcedor ia aceitar como uma boa temporada, ou tem que ganhar, ou ganhar título ou nada? A maioria da torcida ia aceitar, Estevão. Uma meia dúzia de gato pingado ia fazer escândalo. Não, porque o Corinthians tem que brigar por título. O Neto ia gritar, esses caras são pé de rato, não sei o que lá. Ele tem que olhar para 2023. O Corinthians não caiu por causa do Romero. Entendeu? Acho que a referência tem que ser o pior, o fundo do poço, que foi 2023. Acho que se terminar em 7º, 8º em 2024, ok, fez uma campanha aceitável, é um período de reconstrução. Podemos olhar para um futuro promissor. O que não pode é repetir 2023, entendeu? Eu, como torcedor, aceitaria uma campanha sem título, mas que não brigasse pelo rebaixamento, entendeu? Que fosse ali uma equipe, tipo, uma equipe Atlético Paranaense, entendeu? Tá ali no meio da tabela, se manteve estável. Em algum momento, claro, oscilou, mas você nunca duvidou que o Atlético Paranaense fosse ficar na Série A. O Corinthians, o tempo todo, entendeu? A diferença está aí. O Atlético Paranaense, todo mundo falava, não tem condições de ficar na Série A. Do Corinthians, vai cair. O tempo todo era isso. Claro, por zoeira, mas é verdade. Você olhava para o futebol do Corinthians dentro de campo, você entendia como é que essa equipe vai permanecer, cara, na Série A, em relação a outros times, ao Santos, por exemplo, que caiu. Eu acho que é isso, entendeu? Eu aceitaria. Não ganhou nada, não ganhou o Paulista, caiu na semifinal para o Ituano de novo, ok. Mas é melhor do que passar perrengues aí no final do ano. Bom, então tá aí a análise do Adiel. Eu acho que com essas palavras a gente pode concluir. Vou mandar esse link aqui para Augusto Melo. O Corinthians não precisa focar em ganhar nada no que vem, tá, Augusto Melo? É só fazer um campeonato honesto. É isso aí, viu? Vai na minha que é sucesso. Cássio Ângelo, vamos falar de Vascão agora, porque o Vascão se salvou, não vai barrar. De maneira dramática, é um jogo que o Vasco, assim, conseguiu, fez o que tinha que fazer. A gente fez o jogo aqui, não foi um jogo brilhante, mas foi lá e conseguiu o resultado, que era o que mais importa. E cobrar futebol nessa situação de desespero, acho que é um pouco cretino também. O time claramente tinha suas limitações, seus problemas, ainda perde jogador no decorrer da partida, enfim. Mas de qualquer forma foi um resultado gigante para o Vasco, fundamental para evitar um outro rebaixamento que seria terrível para o clube, né? E agora o time já começou aqui reformulações. Abel Braga está fora, Paulo Brax está fora e Ramon Dias está dentro. Ramon Dias segue para a próxima temporada. Ramon Dias está dentro, então, tá confirmado.
Ah, tá. Segue pra próxima temporada. Ele Os e o dois? Emiliano. Você é louco, meu Os irmão? dois estão dentro, que isso aí? Falava há pouco com o nosso. Já participou aqui do canal Ítalo Sim. Nascimento, lá Apenas do papo. podcast. Aquele podcast muito bom, Apenas Papo, eu tô sempre ligado lá. Com vídeos dinâmicos, divertidos. A gente chegou a uma conclusão. Primeiro, debatemos aí a fundo, tentando descobrir qual era o trabalho do Abel Braga dentro do Vasco. Aí, como ele foi demitido, nós não precisávamos debater mais. Tão importante é que também vai mudar a gestão do Vasco. Falo isso do clube associativo. Acho que a saída do Jorge Salgado foi um presidente na parte institucional muito importante. O Salgado já é da velha política do Vasco, assim. E o Jorge Doce? Jorge Doce é o filho dele, cara. Ah, tá. Ele tá vindo aí ainda. Jorge Salgado é da época ali do seu Alberto, do Calçada, Eurico Pai. Já conhecia bastante ali dos bastidores de Vasco. Institucionalmente fez um grande trabalho, ser um excelente gestor. Mas as decisões que ele tomou, futebolisticamente falando, foram muito ruins. Desde trazer Alexandre Pássaro, sempre promissor, Excelente né, gestor, né? Sim, sempre sim. promissor Alexandre Pássaro. Depois passou ali pelo garoto Mazuco, que eu acho que, não lembro agora se o Mazuco foi com o Campelo ou se foi com ele, mas ele fez a venda do 70% do Vasco. É um garoto, Jorge Salgado, que tem credibilidade aí no mercado financeiro. Quando foi preciso, isso a gente aqui tem que deixar bem claro, tirou dinheiro do bolso para colocar no Vasco, uma questão que o Vasco tinha ainda com o Max Lopes, lá no Transferban. Ele pagou do bolso dele, com a promessa da 777 de receber o dinheiro lá no futuro, porque naquele momento fizeram uma bizarrata contra o Vasco. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro se metendo num clube associativo, embargaram a venda do Vasco. Acho que os senhores vão lembrar disso. Porque o Vasco é assim, sempre vai ser contra tudo e contra todos. E vai entrar aí o garoto Pedrinho aí, com Jorge Salomão, vice-presidente. Já se fala em Alexandre Matos, que foi diretor esportivo do Palmeiras, foi diretor esportivo do Atlético Paranaense, para a vaga aí do Paulo Babrax. Se fala muito também em Rodrigo Caetano. Mas uma temporada muito ruim, lá no começo, de janeiro a junho. Acho que a escolha que fizeram pelo Maurício Barbieri, até entendo, era um treinador promissor no Red Bull Bragantino, mas aos primeiros sinais ali que não daria certo, ele foi mantido insistentemente. Eu acho que depois da derrota contra o Rubro Negro no Maracanã por 4-1. Mesmo com toda a pressão que o Adiel fazia aqui no canal. Sim, o Adiel derrubou o insistentemente. Rafael Lacerda em um jogo. É verdade. A insistência demora para chegar. Muitas contratações erradas. Se a gente for pegar o time que começou de janeiro a junho e terminou o jogo ontem, ficou Gabriel Peck, Léo Jardim e o Piton, né? E o garoto Piton. O Paulo Henrique veio para ser reserva, então não vou colocar ele nessa conta, que ele nem chegou a jogar com o Maurício Barbieri, só foi contratado. É que o Jair demorou para chegar, né? Mas tem o Jair também, que fez parte desse início. Sim, vamos botar o Jair, com muita benevolência com o Paulo Brax, eu vou colocar o Jair. 4 jogadores terminaram ontem um jogo, dos que estavam lá. Tirando o Marlon Gomes, que também foi meio a meio ali. Não dá nem para contar a atuação do garoto, que se machucou cedo na partida. Os demais, todos tiveram que vir com um pneu do carro andando, Estevão Barros. E a herança deixada pelo Maurício Barbieri e toda a sua turminha, Maldonado, Abel Braga,
o scout da 777 também, que eu não acredito que o Paulo Brax tinha um talão de cheque na mão para assinar sozinho, levaram o Vasco a um primeiro turno onde a gente olhava ali um cenário desesperador, desolador, onde se concluía já o rebaixamento do Vasco. Vem o garoto Ramon Dias, vice-campeão do mundo, com vontade, com gana de trabalhar, com sede. Trabalhou esse elenco aí, fez a 6ª melhor campanha do segundo turno. Então, embora muita coisa já esteja sendo mudada no departamento de futebol, diferente do Corinthians, eu não vejo tudo isso como terra arrasada ainda não, seu Estevão Barros. Bom, sobre essa questão das mudanças no time, cara. Tu vai ver arrasar terra, água. Não se preocupe não, meu patrão. Cara, mas é muito louco, né? A gente vai falar do Santos daqui a pouco, mas é muito louco como essas diretorias podem acabar com o clube assim de uma maneira muito rápida, né? O Adiel falou do Duílio, o Cássio também teve N experiências aí com diretorias malditas do Vasco, né? Diretores que mais sugavam o clube do que qualquer outra coisa. Mas é impressionante. Detalhe que o Vasco tinha dinheiro para gastar. Então. Diferente do Corinthians e do Santos. Tem uma notícia aqui, eu sei que não é ao vivo e tal, e o episódio vai sair já, mas no momento que está sendo gravado esse episódio, o Corinthians acabou de formalizar uma proposta para Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro, viu? Está sendo analisada e como não foi o Nicola que está dando essa informação, é verídica, então tá. Fala aí nesse cidadão Jorge Nicola, não vai demorar muito ele botar o Veguete lá no Corinthians. No Corinthians, né? Agora, Rodrigo Caetano foi feita, tá? Rodrigo Caetano ele tem contrato com o Atlético Mineiro, só que não tem multa rescisória, tá? Então, a qualquer momento, ele pode sair do Atlético Mineiro e ir embora. É porque ele vai para casa, né, Cássio? Sim, esse horário, principalmente, a gente tá gravando aqui. Vai para casa, comer aquele pão com manteiga e café no copo de requeijão. Peço perdão da audiência, mas é só para anunciar aqui. Pode ser que, enquanto episódio, você estiver ouvindo o episódio, Rodrigo Caetano está no São Paulo, no Vasco, no Flamengo, sei lá, em qualquer time que não seja o Corinthians. Mas enquanto a gente está gravando, o Corinthians formalizou. Agora o Paulo Brax já até me benzi aqui para quem está só ouvindo. O Rodrigo Caetano aí tem uma coisa que poucos gestores de futebol têm no Brasil. Ele tem paciência. Vocês vão lembrar que era para ele ter pedido demissão junto com o Cudê. Ele foi contra a primeira demissão do Eduardo Cudê lá no Atlético Mineiro. Só que como ele falou que tinha contrato, ele ia ficar até o final da temporada. Dizem que falaram naquele momento que o clima não estava bom no vestiário, entre jogadores, Cudê, Rodrigo Caetano. É um bom profissional, mas teve o primeiro contato para assumir o Vasco, lá, ainda no período de SAF. Ele falou que o modelo não agradava a ele. Vamos ver agora aí, depois dessa temporada. Trocou o principal CEO do Vasco, saiu o Luiz Melo, que entrou o Lúcio Barbosa, excelente CEO, que o Vasco achou. Pode estar tendo aí uma CEO mulher, mas esse nome ainda não foi divulgado, mas se for quem eu estou pensando, era uma funcionária que prestava serviço para a Apple, já trabalhou ali no Vasco na parte financeira. Se ela assumir mesmo ali a parte CEO do Vasco... Vai ter iPhone para todo mundo no final do ano. O Vasco vai estar muito bem servido. Pelo menos muito bem comunicado na parte ali de selfie, reels pro Instagram. O pessoal que leva tablet pra beira do campo, né? Vai ter lá o iPad. Exatamente. Aquelas câmeras remotas, Estevão, que agora tá na moda, né? Cássio, você diria que vai ser uma epopeia de informações? Nossa, velho. Não, eu não diria isso, não. Jamais diria isso. Mas o nome dessa senhora me agrada muito para assumir aí como CEO do Vasco. Mas o Lúcio Barbosa também tem feito um bom trabalho. O nome dela é Steve Jobs, né? Steve Jobzinho. Agora,
Sobre Alexandre Matos, é um cara que eu tenho algumas ressalvas, mas é um cara do meio do futebol, conhece ali. E se ele chegar no Vasco, vai ser um cenário parecido com o que ele encontrou no Palmeiras em 2015, né? Era um time também que vinha de um ano onde safou do rebaixamento ali nas últimas, teve que fazer uma reformulação. Aí a gente pode, né, entrar no Palmeiras mérito. 80 jogadores, Exato. 81 ou 84, agora não Era lembro o número exatamente exato. esse ponto que eu ia entrar, né? Ele contratava de baseada, muitos desses caras vinham, depois eles saíam, porque ele tinha que realmente formar um elenco, e aí o Palmeiras optou por comprar no atacado, e aí vai selecionando o que é bom e o que não é. Não sei como é que o Ramon Zé Dias. Rafael, acho que é o único remanescente daquela época. Eu também acho, o Zé Rafael. Enfim, o Veiga também veio. Contratado do Bahia. Só que o Veiga veio, aí foi emprestado, enfim, teve O Zé Rafael também. Se eu não me engano, ele foi emprestado até pro próprio Bahia. um vai e vem lá. Ele veio e voltou. O fato Sabe é quem veio que. também? O Cristaldo veio na era Alexandre Cristaldo. Arthur. Enfim, Ricardo Garetta. ele é um cara de muito trânsito aí com empresários, Cássio Ângelo. E um desses nomes aí que certamente vai pintar no Vasco é o William Bigode, né? Que é quase que um filho. Onde ele vai, ele leva, né? Exato. Levou pro pro Palmeiras. levou pro Atlético Paranaense. Exato. Então. Levou pra ceiar na casa dele, eu acho. Exato. Também. Não, só não levou pra abrir negócios porque viu que era uma furada, mas. O Ale Matos aí é um nome que te agrada? Você acha que é um bom caminho para esse começo do Vasco? É um nome do futebol, Estevão Barros. Como você falou, já tem trânsito aí nos clubes. Não vai, tenho certeza que não vai cometer as apopeias que cometeu Brax. aí Paulo Brax, né? Foi um gestor que fez um bom trabalho, isso a gente tem que reconhecer lá no América Mineiro. E depois, Internacional, Vasco. O Paulo Brax aí tá com saldo, tá no menos, tá com saldo negativo aí. Diga lá, garoto. O Roberto de Andrade está disponível, tá? Ele fez excelente trabalho. Cara, obrigado. Alessandro vai romper. Se você não quiser, olha só, também temos por oferta, você leva o André Sanches e o Emerson Sheik, você quer? O Emerson Sheik assume um cargo novo, que é chamado de Wilson Santos, vai ser implantado no Não, Brasil. Na verdade, ele eu sei que não vem porque ele tá brigado com o Edmundo. Tudo bem, mas o André Sanches, você não quer, não, André Sanches? Cara, seria uma boa aí para reformar o estádio. Ele é bom, é bom. O problema é que ele não paga. A parte de pagar é uma coisa mais difícil, mas fazer é com ele mesmo. Sim. Agora, um outro nome que eu ouvi nos corredores, nessa época de eleição, claro, época de eleição, dentro do Vasco, eu nunca comento porque eu não sei o que é verdade, o que é mentira, o que é prosopopeia. Ouvi o nome do Assis também. Assis, irmão do Ronaldinho? Isso aí. Nossa, velho. Isso aí seria uma... O Assis lá do Almoxarife. Então, eu não sei, né? O Assis é meio maluco também, né? Como é que era o nome da presidente do Flamengo, da época do Ronaldinho? Era Patrícia... Amorim, exatamente. Traz dinheiro pra mim. Ela falou que o Ronaldinho Gaúcho era uma excelente pessoa. Já o Assis, foi assim que terminou as palavras dela. Então, tá aí. Sumiu essa senhora, né? Nunca mais. Vereadora no Rio de Janeiro. É vereadora? Ela já era. É uma pessoa do meio da política lá do Rio de Janeiro. Entendi. Enfim. Agora, entre esses nomes aí, o do Alexandre Matos agora tá lá em cima. Sim. Torcida sonha com o Rodrigo Caetano. Eu acho muito difícil ele vir. Até porque... Pela forma que ele disse o primeiro não lá pro Vasco no começo de 2020, final de 2022, começo de 2023, que o modelo SAF não agradava a ele. Esse o modelo papo da SAF do Vasco.
E se ele não gosta do modelo, a gente pode contratar outro modelo, né? De repente, Jesus Luz aí, que namorou a Madonna, né? Um modelo famoso aí. Patrocínio da Fatal Moda. Exato, a gente pode arrumar aí. Mas é interessante que o cara prefere ser, por exemplo, num eventual. Ele pode renovar com o Galo também, tem esses rumores, enfim, muito incerta a questão do Rodrigo Caetano. Mas se o cara preferir. Sem trabalho, eu acho que ele não vai ficar em 2024. Pois é. Se ele preferir ir pro Corinthians ao Vasco, porque o modelo não agrada, ele prefere um modelo de clube associativo que é uma zona, aí é muito maluquice, né, o Rodrigo Caetano. Que isso, cara? Difícil de entender, hein, mano. Mas enfim. Mas aí eu também entendo, cara. Quer dizer, entendo em parte, né? Sabe-se lá como é o organograma dentro do Vasco, por exemplo, Sim. que é centralizado nos Estados Unidos. O Rodrigo Caetano para contratar o João do 15 de Jaú, tem que falar com o Scout, que é alemão, tem que pegar uma aprovação dos Estados Unidos e depois uma aprovação do CEO do Vasco. Só para a gente lembrar, durante o ano de 2023, muitas contratações do Vasco viraram novela. Van Dijk, o Pedro Raul. Van Dijk sul-americano, né? Bom que se diga. Sim, Van Dijk sul-americano. Pedro Raul. O holandês está no nível. Isso. Pedro Raul, próprio Léo Jardim. Também tem essas questões internas no Vasco que a gente desconhece. O Cássio levantou um ponto interessante, Estevão, sobre o fato do Rodrigo Caetano preferir o Corinthians. Eu acho que ele teria mais autonomia no Corinthians para ferrar quem ele quisesse, entendeu? O Vasco, que isso? Não, é sério. É questão de liberar elenco, por exemplo, liberar a folha salarial, entendeu? O Fausto Vera está ganhando 500 mil por mês. Aí ele assina lá a redução do salário, o Fausto Vera, se quiser reclamar, tem que aprender a falar português e foda-se. Eu acho que na SAF isso é um pouco diferente, entendeu? Eu não sei como é que está amarrada a questão da contratação dos jogadores. Por exemplo, se quer diminuir o contrato do Orelhano lá, como é que vai fazer? Por produtividade, por peso, né? Peso corporal, o contrato do cara, então vai ser diferente. Mas o Orelhano vai passar fome. Já passa, né? Não que vai mudar muita coisa na situação dele, mas enfim. Agora, olha. Agora, só um detalhe: quem for lá no Instagram do Orelhano, ele tem uns cachorros bonitos, cara. Vieram com ele da Argentina. Às vezes ele dá de comer. Eu ia falar isso. Às vezes ele tá dando demais de comer pros cachorros, tá esquecendo dele, né? Precisa ter mais gestão aí no seu dinheiro, enfim. Mas Orelhano que se vire. Agora para 2024, Cássio Ângelo, já que o Ramon Dias fica, você como novo CEO, novo gerente diretor do Vasco lá, quais são suas prioridades para essa equipe? Para ter um 2024 honesto, vamos fazer, né? Pensar na Sul-Americana, né? Ter aquele... Título acessível. Exatamente. Troféu internacional, vocês viram que eu já joguei a expectativa do Corinthians lá para baixo. Não precisa ganhar nada não, pô. Não precisa ganhar nada não. Só não cair, para mim tá de boa. E para você, Cássio? Para mim precisa primeiro ganhar do Rubro Negro, cara, que a gente perdeu 3 para eles esse ano. E a gente sabe que é um campeonato à parte. Primeiro é liberar a rapaziada que não deu certo. Rossi, Seba, Alex Teixeira. Percebe que todos de ataque. Tanto é que o garoto Gabriel Peck terminou ainda a temporada como principal artilheiro do Vasco, se não me falha a memória. Gabriel Peck. Tem que subir o garoto Ryan do time sub-15 para os profissionais. No meio campo, liberar também Matheus Carvalho, entendo, o Cocão. Tem que ver essa questão do Medel, se ele é volante, se ele é zagueiro. Eu renovaria com o Maicon, não para ser zagueiro titular, mas sim para estar ali no elenco, mostrando um espírito de liderança junto com o Medel muito grande. Muito difícil que o Piton fique para a próxima temporada, um lateral que se valorizou muito no Vasco, até mesmo porque não tinha reserva, jogou muito essa temporada em quantidade, não em qualidade. E definir ali também a lateral direita. Eu acho que o Vasco tem 3 laterais e nenhum deles
ao meu modo de ver, tem que ser titular. Puma, Paulo Henrique, que pertence ao Atlético Mineiro, e o garoto Gabriel Dias. Dos três, eu acho que um pode ficar no Vasco. Eu acho que o Paulo Henrique e o Gabriel Dias um pouco atrás, porque o Paulo Henrique primeiro pertence ao Atlético Mineiro, teria que ser feita uma transação, e o Gabriel Dias pela questão física. Deu uma pausa. Mas é um Gabriel Dias é um lateral interessante, até para compor elenco lá no Corinthians. Não é um lateral tão ruim, não. O problema dele é a questão física. Teve uma lesão muito grave aí no joelho e não conseguiu se recuperar. Então, o Vasco hoje precisaria de um lateral direito titular, um lateral esquerdo para a reserva do Piton, coisa que ele não teve essa temporada. Primeiro foi o PV, depois foi o Jefferson, que não jogou com a camisa do Vasco. O Vasco vai devolver sem uso para o Atlético Goianiense. Mais um zagueiro para fazer dupla de zaga com o Medel. Um camisa 5 para botar o Zé Delivery no banco. E um jogador de lado de campo. Isso, a questão física do Payet, estou contando que com uma pré-temporada ele consiga jogar em 90 minutos. Então acho que para o time titular o Vasco precisaria de 4 jogadores para chegarem e serem titulares. E aí mais 3, 4, 5 jogadores para compor elenco. Mas não é compor elenco a nível de Rossi, de Seba, Cocão. E aí, só craque, só falou craque agora, velho. Não tem um aí que é ruim. Miranda. Bom, excelente, olha aí, só craque. Cocão é melhor que o Figueiredo. Então... Figueiredo. Ivan o Terrível, que vai embora também. Então o Vasco precisaria de mais 9 contratações e 4 jogadores para chegarem a ser titulares. E de baseada é que o Alexandre Matos gosta, né? Então... Como eu falei, o trabalho ali do Vasco, mesmo ali no final da última janela, com já a interferência do Ramon Dias, porque ele indicou Veguete, mas também indicou Seba Ferreira, e, se eu não me engano, foi fundamental na contratação do Payet. Vejo aí com bons olhos essa melhoria nas contratações do Vasco. Como eu disse, o Vasco precisa de um jogador para jogar com o Veguete. Eu acho que o Gabriel Peck, embora tenha sido importante, mas não pode ser o camisão do Vasco. E ali jogadores na zaga, faltou muito isso para o Vasco, elenco e jogadores que aceitassem a responsabilidade de, nos momentos difíceis, botar a bola debaixo do braço. E outro jogador, um herói Serginho aí, tem que ter mais minutagem, que não tem como o Rossi tá na frente do Serginho, cara. Serginho, Kosovo. E agora você tocou num ponto que é interessante a gente falar rapidinho. Para 2024, Payet, qual a sua expectativa pro camisa 10 do Vasco? As mesmas que eu tinha quando ele chegou, Estevão Barros. Um jogador que vocês superestimam, mas pro que tava lá, o Payet foi um diferencial técnico. Como todos estão falando aí, eu quero ver esse garoto numa pré-temporada. Pois é, eu também quero ver. Assim como... Olha o gancho. Assim como eu quero ver Rames Rodrigues, viu? Com a camisa do São Paulo também. Uma pré-temporada feita. O camisa 19 do São Paulo, camisa 10 na Colômbia. É uma incógnita aí, muita gente falando que ele pode sair. O Nicola já queria pôr ele no Fluminense, viu, Cássio Ângelo? Já tava falando que o Fluminense... Marcelo ligou pra ele. Que o Marcelo ligou, que já tava de olho, não sei o quê. Mas o Rames e diretoria do São Paulo falam que ele fica, que não tem a menor chance. O Dorival já falou ontem também que conta com o Rames. É uma questão de encaixe, acho que é um tipo de problema que o treinador gosta de ter, de você ter dificuldade ali de encaixar bons jogadores no meio campo. Tinham se especulado também que uma possível saída do Luciano, camisa 10 do São Paulo, mas acho que nessa reta final de Campeonato Brasileiro a torcida e a diretoria, a comissão técnica e o próprio Luciano também acho que mudaram de ideia. A tendência é que ele fique também, a não ser que apareça uma proposta aí irrecusável, né? A questão é que essas propostas irrecusáveis a gente também nunca sabe de onde vem, chegaram, exato, né? E aí é difícil, mas enfim, a princípio ele fica e eu gostaria que ficasse. Diga aí, Cássio.
Agora, com todo respeito, se eu fosse o Luciano, eu dava a camisa 10 pro Lucas Moura, cara. Ah, não, mas o Lucas, ele joga com a 7, né? Foi o número que ele jogava. Tem aquela questão toda de marketing de e carreira, que os jogadores vão performando, mas o Lucas merece usar a 10 de São Paulo. cara, eu acho que isso, Ele mudou o espírito da com equipe. certeza. Não é só a questão técnica. A questão técnica a gente já sabia que ele era um acima da média pro futebol brasileiro. Estava jogando na Inglaterra, embora com pouco espaço, mas jogou na Europa em alguns momentos em alto nível, Lucas. Cara, por Moura. característica de jogo, o camisa 10 mesmo deveria ser o Rames, né? Que acho que é o cara mais classudo, esse cara de bom passe, refino técnico. O Lucas tem essa identificação. Quando ele surgiu, ele jogou com a 7 e tudo mais. Mas isso não me incomoda, não. Acho que o Luciano. Lucas, quando surgiu, era Marcelinho, cara. Oi? Lucas, quando surgiu, era Marcelinho. Jogava com a 10 na base, né? Do São Paulo. Inclusive, é que aí, esse é um problema do futebol brasileiro. Não pode ter um cara bom, um pouco mais técnico, que os caras transformam eles nesses pontinhos, entendeu? Não existe mais um. Isso me irrita muito, não cara. pode mais ter um meia, um cara que pensa o jogo. Não, tem que pôr ele na. Volante. Exato, tem que pôr ele na ponta, porque. Não sei porquê, velho. Mas porque é o espírito do futebol brasileiro, o jogador que rabisca ali na ponta, faz o drible individual, quebra linhas. Cara, tem um jogador que vou dizer, teve a carreira interrompida no Vasco, porque virou um cemitério de jogadas chamado Thales Magno. Thales Magno era um excelente camisa 10 na base. Eu vi ele jogar. Ele jogou a Copa São Paulo, que é sub-20, com 15 anos. Claro que ele não era titular, mas ele entrava ao decorrer da partida jogando ali como meia. E aí, subiu, virou o quê? Ponta esquerda. Ele é alto, não tem a característica do drible, virou a cemitério de jogada do Vasco. Pois é, o Thales Magno que hoje está no New York City, né, dos Estados Unidos. E é isso, era um cara que poderia render mais. O Elinho também, na base, era um meia. E aí depois virou um ponta, acabou também não tendo o mesmo sucesso quando soube profissional. Algumas vezes eu entendo, só para fazer esse complemento agora, porque fisicamente quando o jogador sobe para a categoria profissional, ele ainda não tem físico para jogar pelo meio, então ele cai mais pela ponta para cavar a falta, que é mais fácil. Você cavar a falta ali na ponta com um jogador franzino. Sim. Mas você acaba rotulando o jogador. Sim. E tira ele das características, né? E acho que assim, uma hora ou outra ele vai ter que aprender a jogar por ali, né? Com ou sem. Uma hora ele vai ter que tomar porrada. Acho que em suma é isso, porque não tem o que fazer. Se ele for reforçar a parte física e voltar para jogar pro meio, vai ter porrada também. Então acho que os caras têm que começar a se ligar em relação a isso. Mas de qualquer forma, o Lucas, como o Cássio bem falou, renovou o espírito do São Paulo. Não dá para falar muito do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, porque o time largou, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Não teve uma vitória fora de casa apenas contra o Bahia na antepenúltima rodada. Um resultado, gol de Caio Paulista, gol que Cássio comemorou. Fica pra próxima temporada? Oi? Caio Paulista fica próxima temporada? Provavelmente ainda não foi anunciado, mas a diretoria e comissão técnica tem interesse em mantê-lo. Tem que pagar a multa lá pro Fluminense para mantê-lo pro próximo ano. Assim como Michel Araújo. Aí o Tite fica levando Carlos Augusto, Ian Couto, jogadores Renan Lodge, que a gente nunca viu, tendo aí Caio Paulista para a seleção. O Diniz, no caso, né? O Tite já largou a seleção, mas o Diniz insiste aí em Carlos Augusto. O Carlos Augusto é bom, agora o Lodge e outros caras aí não darão. Eu levaria Caio Paulista. Arana. Exato, eu levaria Caio Paulista. O fato é que foi uma temporada esquisita do São Paulo, olhando só o Campeonato Brasileiro. Eu vou falar que foi ruim, porque assim, pela posição na tabela e pelo elenco que o São Paulo tinha, podia um pouco mais. Só que ganhou a Copa do Brasil, aí se explica tudo, entendeu? Tudo se encaixa, tudo se resolve, tudo fica maravilhoso. Tudo é explicado quando você leva em consideração que o São Paulo conseguiu uma conquista inédita e pela primeira vez na sua história pôde gritar campeão na Copa do Brasil.
Mas, olhando só o Campeonato Brasileiro, acho que o São Paulo tem que levar um pouco mais afinco a competição. É uma questão que circunda a gestão do Júlio Casares. Nos 3 anos de Campeonato Brasileiro, sob a gestão dele, o São Paulo não fez boas campanhas. 2021 quase brigou para não cair de novo. 2022 teve ali seus momentos também de baixo. E esse ano, de novo, né, o time ficou ali. Não dá para dizer que brigou para não cair, mas também, né, fora de casa, por exemplo, teve uma campanha ridícula. Então acho que no ano que vem, com Libertadores, com Copa do Brasil novamente, acho que o time tem que ter um pouquinho mais de brio nesse Campeonato Brasileiro. Não pode largar da maneira que largou, mesmo com Libertadores, que vai ser a obsessão do São Paulo, né, no próximo ano. É o que a torcida do São Paulino almeja, mas ainda assim o brasileiro não pode ser deixado de lado. Agora, tem questões interessantes. O São Paulo acho que já vai vender o Natan pro Bragantino. Eu vi muita gente se posicionando contra. É um dos negócios aí que pode rolar. Ferreirinha pode ser que chegue aí no São Paulo. Já tem um reforço certo, que é o Eric, que disputou a Série B pelo Ceará e vai chegar no São Paulo na próxima temporada. Mas o Ferreirinha, uma coisa que me chama atenção, é porque ele não é titular no Grêmio. Esses últimos jogos ele terminou até como titular, mas de fato na temporada ele teve bastante revezamento ali na posição. É que o Grêmio também perdeu o Bitelo, né, no decorrer da temporada, que era o jogador titular, mas o Ferreirinha teve uma temporada de altos e baixos. É certo que ele não fica no Grêmio, para onde vai é incógnita. O Ferreirinha deseja jogar no São Paulo. Foram buscar lá posts, Ediel, do Ferreirinha enaltecendo o São Paulo, descobriram que ele é São Paulino, ele tem essa vontade. A questão é que o São Paulo precisa fazer a proposta lá e negociar com o Grêmio. Provavelmente vai ser na base da troca de jogadores, e aí provavelmente vai mandar o jogador uma compensação financeira. O fato é que o São Paulo se renova para a próxima temporada. Dorival Júnior vai permanecer no cargo, ao contrário do que o Clube Rubro-Negro fez para ele, né? Ele conseguirá. Não tem proposta da seleção, não? Não há. Melhor de pensar ali agora. Cara, já comanda uma seleção, cara. Inclusive, essa questão aí do Edinaldo, a gente tem que ver como é que vai ficar o negócio do Ancelotti, porque o que se falava era que o Edinaldo tinha um acordo com o Carlo Ancelotti. Com a saída dele aí. Essa defesa dele amanhã do tribunal. Com a saída dele aí, pode ser que esse acordo suba no telhado, né? E aí a coisa fique complicada. Parece que quem fez a denúncia foi até o próprio Carlo Ancelotti. Talvez. Tem nada a ver com isso, não. Meu acordo era com o Edinaldo, não era com a CBF. Vai lá na cadeia, então, com o cara, né? Vai lá, como é que é, Ediel, que você mandou no grupo lá? Dá né? Essas coisas. Mas... Bom, eu tenho uma opinião, Estevão, sobre o Ferreirinha. O Ferreirinha é um bom jogador. Ele é o craque na teoria, né? Ele tem velocidade, ele tem bom passe, tem bom chute, só não consegue fazer os 3 juntos. Mas eu acho que se o Dorival Júnior trabalhar bem, é um bom jogador, um bom reforço. Estevão, por falar em reforço e camisa 10, sabe quem está de volta ao São Paulo? Ele, Nicão. Eu queria saber se Nicão tá aí, a pedido de Dorival, para fazer o churrasco, eu acho, da última rodada. Não sei. Cara, só o primeiro detalhe do Nicão, ele nem voltou e já me ferrou. Eu tinha postado ontem na vitória do Palmeiras, o desgraçado faz o gol de empate e acabou a minha aposta, entendeu? Então assim, eu já tô puto com o Nicão, ele nem voltou ainda, mas... Cara, eu acho que ele pode ser útil, entendeu? A questão é o que o Dorival pensa como o Dorival pensa em utilizar. Não vai ser titular. É um cara com uma característica até parecida com o Wellington Rato. Acho que o Wellington Rato finaliza melhor que ele. Inclusive o Wellington Rato renovou o contrato até 2026. Mas o Nicão pode ser útil. Acho que é um jogador forte ali, de muita força física. Quando ele chegou, havia uma pressão para ele ser titular. Vinha de boas temporadas no Atlético Paranaense. Inventaram que ele seria o novo camisa 10 de São Paulo. Não sei porquê. Mas o fato é que eu acho que isso acabou
pressionando demais ele. Ele alega também que a família não se adaptou à cidade, se bem que no Cruzeiro também, em Belo Horizonte, que é uma cidade 1000 vezes mais tranquila que São Paulo, ele também não se adaptou. Então, assim, eu acho que isso aí, às vezes, também os caras jogam pra família, Adiel Reis. Às vezes não tá... É sempre a esposa que não quer vir pro exatamente. Brasil. Não, porque tem uma sogra distante, não porque minha filha, não porque minha mulher. Pô, aí é pica, né, amigo? Vamos... Essa frase do Estevão. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser honestos, que seu ano foi uma merda, você não jogou nada e aí tá jogando a responsabilidade nas costas da família. Mas eu acho que pode ser útil. Se o Dorival pediu... Mudança do Rio de Janeiro. Então, pô, gostaria de morar não sei aonde. Então vai, cara. Vai lá, seja feliz. O fato é que se o Dorival pediu a volta dele, eu gosto de acreditar que é porque ele tem uma ideia de jogo ali, né? Imagina utilizar o Nicão de uma determinada maneira, enfim, pode ser que renda. Vai ter o Campeonato Paulista aí, acho que, aliás, os estaduais servem para essas coisas, testar jogador, ver se o cara se adapta e vai ganhando ritmo ali, pode ser útil, pode ser importante. Se não for, empresta depois, vende, enfim. O Botafogo já teria demonstrado interesse. Tem gente interessada aí no futebol do Nicão. Eu testaria no São Paulo. Acho que, olhando esse cenário de você disputar 3 competições e ter que manter um nível nas 3, acho que é importante ter um bom elenco, e o Nicão, pelo que já jogou no Atlético Paranaense, pode ajudar o São Paulo. É verdade que também não joga isso há um bom tempo, mas enfim, por que não, né? Por que não acreditar? Eu escolhi acreditar, eu escolhi esperar. Mas é uma questão interessante aí, o Nicão. E acho que o São Paulo também tem que ver o que vai fazer com esse monte de gringo, né? São 7 permitidos. São Paulo tem bastante. O Mendes não vai ficar. O Gabriel Neves também é outro que vai ser vendido. Tem se falado em volantes que o São Paulo vai buscar também, já pensando numa eventual venda de Pablo Maia. Um zagueiro também. Volta o garoto Galopo. O Galopo volta, é um nome interessante aí pro São Paulo também. E nesse início de ano, Ferrarese acho que merece mais minutagem. Né? Jogou pouco esse ano, mas pode ser um cara útil para a próxima temporada. Jogou bem, exato. E para essa zaga aí que você pode perder o Beraldo, você já ter um substituto ali de bom nível, vai ser interessante, né? Porque o Beraldo vai ser muito visado nessa próxima. Arboleda eu acho que também. Nessas próximas janelas, então é interessante o São Paulo já ter ali alguns nomes de prontidão. Acho que as maiores carências são essas, a de um volante para substituir com o Pablo Maia em alguns jogos. O São Paulo sentiu muito a falta do Pablo Maia. E lateral direita, porque o Rafinha vai se aposentar, o Igor Vinícius a gente não sabe em que pé tá. Não pode ser o Natan, mas também não pode ser o Rai Ramos, né? Porque o Rai Ramos não... Eu nunca vi. Cara, enfim, não vou nem entrar aqui não, porque eu quero encerrar meu ano de boa, eu não quero xingar o cara aqui de graça. Mas o Moreira, que é da base, é um bom jogador, mas também teve pouco tempo de jogo esse ano, voltou de uma lesão grave que sofreu. Também tem que ser contador, né? Ele chama João Moreira, Cássio, olha aí. Tem que cuidar do escritório lá de contabilidade. Exatamente. Não vai. Exatamente. Mas filho do seu Moreira, né? Ele inclusive chegou a fazer, tem ascendência portuguesa, chegou a fazer alguns jogos pela seleção de base de Portugal. E foi o Ceni subiu ele ano passado, mas ele sofreu uma lesão grave e voltou esse ano. É um bom jogador, pelo pouco que apresentou, achei interessante, muito inteligente para jogar. Acho que seria interessante já pensá-lo para utilizá-lo mais nessa temporada, para numa eventual aposentadoria do Rafinha, que é certa no final da temporada, você... Lateral direito, lateral direito. Ter Igor Vinícius e Moreira, mas o próprio Igor Vinícius também a gente não sabe em que condição volta. Espero que volte bem, porque é bom jogador, pode contribuir. Diga lá, Ediel. Temos o Rafael Ramos, um pacote impressionante aqui do Rafael Ramos. Você leva o Rafael Ramos, leva o Matheus Bidu também, tá? Não. A gente te paga, inclusive, tá? A gente paga pra você levar. Vamos fazer uma venda casada aí pro Red Bull Bragantino. A gente vende Rai Ramos, Rafael Ramos, Natan e Bidu pra eles. Em troca recebe uns meses grátis de energético aí. Acho que tá uma troca justa aí.
Rafael Lemos, lateral veloz. Ele apoia mal, ele é constante, apoia mal e defende muito. Outro jogador que o Nicola vai colocar no Corinthians daqui a pouco é o Puma Rodrigues. O anúncio do vídeo, né? Descubra se Puma Rodrigues virar pro Corinthians ou não, fica até o final do vídeo. Aí, eu vou te contar tudo que eu sei. E não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Aí no final do vídeo, olha, minha fonte garantiu que não tem negociação nenhuma nesse momento com o Puma, mas está sendo observado. Tá sendo monitorado em qualquer momento. Pode pintar a proposta. Tem uma proposta no futuro aí. Pro Puma Rodrigues. Ai, grande Jorge Nicola, queremos você aqui, hein? Senhores, pra encerrar esse podcast, vamos falar desse campeonato como um todo, né? Que... antes da gente falar do campeonato como um todo, tem uma previsão que se simples cumprir. Até que ele falou que o time rubro-negro ia acabar o ano sem nenhum título. E eles tentaram até no STF, seu Estevão Barros. É verdade. Um título de 87. E perderam. Pra não dizer. E perderam outro título. Cara, então parabéns aí, equipe rubro-negra. O mais legal foi hoje que o GE atualizou a lista de campeões brasileiros. E aí contou lá, né? Flamengo 12, e aí Palmeiras e Santos com 8. E aí o pessoal no Twitter foi lá nas notas da comunidade e corrigiu, falando que o Flamengo não tem 8 títulos, que ele tem 7. Porque o título de 87 é do Sport. E o legal é que a matéria que eles utilizaram para corrigir o GE é do próprio GE. Então eu achei isso sensacional aí. Os caras foram malandros na hora de corrigir o GE. E enfim, ficou esse imbróglio aí. O Flamengo perdeu na justiça. Entrou com recurso lá para reaver o título de 87. Para não acabar o ano zerado. E a taça das bolinhas, o recurso foi negado. E o Sport é o legítimo campeão de 87. 87 é Sport. Diego Souza. Eu ia falar isso. Diego Souza é embaixador de 87, sendo que ele nunca jogou em 87. Mas enfim. Ele já era nascido em 87, pelo menos. Eu acho que talvez, não sei, viu? Eu fiquei com medo de falar não, mas ele é velho, então tipo, não sei. Ele é de 85, tinha 2 anos de idade. Ah, tá. E por algum motivo ele é o embaixador de 87, mas enfim. Quando ele foi jogar no Sport, ele pediu a camisa 87. Grande Diego Souza. Queremos você aqui também. Grande. Ai. Mas, senhores... centroavante do Tite, hein? Falaram aqui do Tite. Olha aí. Brasil e Argentina na Austrália. Jogo que passou na TV Cultura. Sabe quem foi o centroavante titular, Cassiano? Com a camisa 21. Diego Souza, porque não tinha 9 tamanho GG. Ai. Diego Souza ganhou um funk no Vasco também. Cara, o Diego Souza a gente zoa aqui, obviamente, mas o Diego Souza é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, né, dos pontos corridos. Cara, o Diego Souza foi um bom jogador, sim. Cara. É que... O problema é que ele era grande. Exato. E um detalhe do Diego Souza, a gente fala do jogador que vai recuando, ele foi ao contrário. Ele, quando sobe na base, se eu não me engano, do Fla, um desses dois, ele começa como volante, passa pra meia e termina a carreira como centroavante. Cara, então, exato, ele esticou demais, eu acho que ele esticou demais a carreira dele, né, podia ter parado um pouco antes, mas... Tá lá no Grêmio, Renato Gaúcho, Douglas, o churrasco devia ser maneiro. Com certeza. Douglas já parou. Eu entendo ele, Douglas eu não já. vou condenar. Quem parou também nesse... O Douglas não tá no Brasil. Não, o Douglas é comentarista, pô, na TNT. Quem é que tá no Brasileiro? Não sei, alguns jogadores lá, Cássio. Geralmente. Elenco do Brasiliense. Vai, pode ir, Estevão Barros, que eu vou. Geralmente. Jogou até contra o Botafogo. Geralmente tem que ser 11 pra formar um time. Agora, quais são esses 11 aí? Eu não sei, mas enfim. Na verdade, eu acho que pela regra tem que ter no mínimo de 14. Acho que é, né? Pra ter substituição. O Brasiliense renovou com 7 atletas para 2024. Olha aí, ó. Nenhum deles é o Diego Souza, cara. O Diego... Não, falei Douglas. O Douglas também é comentarista. O Diego Souza tá no Sport. Ramon também, né?
Ramon. Eles estão tentando, eles acertaram no Pedrinho, que é Vasco, eles continuam tentando. O Andrezinho tá lá. Não é aquele. É Andrezinho, outro André. tá lá, que jogou no Vasco. Não é o Liro André, não? Coquinho. O camisa Volante 7? Coquinho tá no Brasiliense. E aí? Ah, sabe quem tá lá? Cássio, tu vai gostar. Bernardo, ex-Vasco da Gama. Nossa. Ah, olha aí. Mirou no Diego Souza e acertou no traficante, né? Na verdade, o Bernardo era o reserva do Diego Souza em 2011. Sabe quem tá lá também? Hernani. Segundo o site do Transfer Market, o Hernani tá lá. O brocador. Não, eu lembro do Hernani mesmo, ele jogou contra o Botafogo. Hernani brocador, tá no Brasiliense. E mais um aí. Tem um monte aqui, cara, pra te falar a verdade. Não, mais um conhecido do grande público, ou como chama o Estevão Barros, o brasileiro médio. Peraí. Romário, lateral esquerdo. Caetano, lateral direito. Wallace Marques. Cara, o Caetano, ele tá há um tempo já no Brasiliense, né? E fazem 14 anos. É uma história bem bonita. Depois você pesquisa aí, Caetano, 14 anos. Cara, olha, sinceramente, tem um aqui que não tem nem foto. É Joãozinho, pode ser qualquer um. Então... É que nem quando a gente foi cobrir a primeira partida do Meio Armadores aqui. Time do Capital. Sim. Adiel, Estevam. Ninguém tinha foto. Cara, o grande momento do Meio Armadores. Primeira transmissão a gente nunca esquece. A primeira a gente nunca esquece. Ela também não. Sabe quem tá lá na primeira? Quem? Wilson Mar. Sabe quem tá na primeira? Não é o Santos, que foi rebaixado nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Numa rodada com emoção, Bahia e Vasco permaneceram. A gente já falou do Vasco, destacar a excelente partida que o Bahia fez. O Rogério Ceni conseguiu tirar o time do Bahia de um buraco. O Renato Paiva fazia um trabalho horroroso lá, né? Impressionante como o Bahia... Opa, um adendo também que o Rogério, na reta final ali, o time tropeçou muito. Olhando pra tabela que o Bahia teve, a gente olhava e dizia assim, cara, o Bahia tá se complicando. Exato. Teve alguns momentos de baixa, mas ainda assim, em termos de desempenho, melhorou muito, né? Teve o 5-1 sobre o Corinthians. Depois veio, acho que essas duas derrotas em sequência foi também meio alarmante, né? O São Paulo do jeito que foi no finalzinho, e o América sendo muito superior à equipe a mineira e perdendo diversos gols, né? O América já rebaixado. E um jogador exato. E aí a equipe aí vai pra Bahia com um desafio maior entre os três, né? Venceu o Atlético Mineiro, que era líder do retorno, era vice-líder do campeonato, e consegue aplicar um 4-1 de maneira com bastante autoridade, né? Então conseguiu um resultado excelente. E o Santos, cara, o Santos Uma coisa de bastidores antes de falar de Santos, falando com vários vascaínos aqui durante a semana, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, vários vascaínos me falavam assim, cara, eu só não tô desesperado como das outras vezes que o Vasco brigou contra o rebaixamento. Primeiro que o Vasco depende só de si, isso nunca tinha acontecido antes, e segundo que o Bahia tem um compromisso dificílimo lá e muito difícil o Bahia ganhar. Bastava um empate para classificar, ficar na Série A. Então, entre a comunidade aqui dos vascaínos que eu converso, todo mundo colocava o Bahia na Série B justamente por causa do confronto que ele ia ter na Itaipava Arena. Mais do que a probabilidade do Vasco vencer o Bragantino no Rio de Janeiro. Porque o torcedor do Vasco tem essa coisa com ele do... Cara, vai ser no final, vamos tomar aquele gol malandro. Já vi esse filme. Sim. O Bahia conseguiu uma vitória enorme. E o Santos, em termos de desempenho, era o time que mais preocupava, pelo que não jogou contra o Fluminense e pelo que não jogou
contra o Atlético Paranaense. Só que era um time que tinha a missão mais fácil, né? Porque precisava ali de uma... Não precisava nem de uma combinação tão grande de resultados assim. Bastava ele vencer um time já de férias, né? Que era o Fortaleza. E tava safe. Mas aí, cara, eu vi alguns minutos do jogo, né? Depois que a coisa apertou lá e ficou aquele clima de tensão. Mas o time não conseguia criar uma jogada, cara. Era um negócio desesperador, assim. Tipo, mesmo nos momentos em que foi pro abafa, que precisava do resultado. Era volume de jogo. Exato, era uma posse de bola estéreo, não conseguia criar um negócio realmente muito ruim. E assim, eu não acho que rebaixamento diminui a história de um clube, né? Eu já vi muita gente falando que não, é vergonha, faz parte do esporte. Não, uma hora alguém vai perder, o Santos fez de tudo para perder, bom que se diga. Mas eu acho que o que rebaixa o clube, Adiel, e você passou por uma experiência parecida, é uma diretoria horrorosa, né? Que não tá nem aí pro clube, que mente, que desgraça o clube de uma maneira sem precedentes na história do Santos. Né? Cara, mas, Estevão, vou citar aqui. Nós comentávamos no Campeonato Paulista que o Santos ele iria brigar para não cair. E ficou até uma discussão entre nós três aqui se seria melhor ou não a queda do Santos para a segunda divisão, e aí a questão das cotas de TV, que ia diminuir e tal. Mas, para ser sincero, não imaginaria que seria com tanta crueldade com o torcedor santista. Ok, rivalidade a gente zoa aqui e tal, mas o torcedor do Santos sofreu demais no ano de 2023. Passou por todos os perrengues do Campeonato Paulista, brigou mais contra o rebaixamento, como disse o Cássio Ângelo ontem, mais contra o rebaixamento do que para se classificar para a próxima fase. Chegou no Campeonato Brasileiro, dependendo apenas do Marcos Leonardo como seu principal jogador, e ele ia para a seleção sub-20, se não me engano, e chegava lá e não jogava lá, e voltou para o Santos também, não jogava bem. Trocou de vários técnicos, e o Andrés Rueda posando de bom gestor. Aí é que está o problema, entendeu? O Andrés Rueda posando de bom gestor. Não, dizendo, não, tá tudo certo, a gente vai organizar, essa é uma temporada ruim. Cara, o Santos tem passado por isso todo ano. Só que dessa vez, ele começou mal. Não é que a temporada foi ficando ruim. Dessa vez, começou de maneira muito péssima mesmo. Solteldo, uma hora é afastado, uma hora volta, uma hora é reintegrado, outra hora briga com o treinador, não se dá bem, o ambiente estava péssimo lá no CT do Santos. Falcão sai porque... supostamente que teve uma acusação de assédio nas costas. Isso aí é um absurdo. Mas, segundo o Andrés Rueda, foi uma gestão esportiva muito boa. Então, ou a gente não sabe nada de futebol, e esse cara é um gênio, né? Ou, sinceramente, não dá para entender. Porque, e tem uma teoria aqui que comentava contigo nos bastidores, que o Santos não volta para a Série A em 2024. Tá? Ele não volta, é porque ele tem que jogar, é só em 2025 mesmo. Mas ele não volta. Ele não volta, ele não vai conseguir o acesso. Então, talvez 2 temporadas do Santos na Série B e só em 2026 essa equipe possa voltar. Aí sim, organizada, com gestores de verdade que entendam o que o clube precisa e talvez buscar uma SAF no futuro próximo para solucionar. Porque do jeito que está, e como você falou, eu queria até que você repetisse aqui, Estevão, sobre os valores daquele estudo lá, para o Cássio comentar também, ele que é um grande economista, entende de números. Sim, o Rodrigo Capello, né, que é um jornalista, mora em Barcelona, mas é um cara que vira e mexe, ele tem uma coluna no Globo, e vira e mexe ele aparece no Globo Esporte, no Sport TV, para falar dessas questões financeiras de clubes, ele faz estudos, levantamentos e tal, é uma referência aí nessa questão, e ele foi perguntado sobre quanto o Santos deixará de arrecadar com esse rebaixamento, né? Aí, primeiro a questão do Paulista, que o Santos já não vai arrecadar porque o Andrés Rueda antecipou as cotas de 2024, ou seja, a grana que ele receberia pelo campeonato um dos que o Santos vai disputar no ano que vem, ele já antecipou isso para esse ano, para pagar salários de funcionários. No Brasileirão, a cota estava ali entre 85 a 100 milhões, vai baixar para 15 milhões de reais. Nossa. É um déficit gigantesco aí.
E aí tem questões de sócio-torcedor que vai cair, geralmente cai, ingresso de clube também vai cair a arrecadação, até porque você vai ter um preço mais modesto, provavelmente venda de camisa, enfim, todas essas questões do clube. E além de alguns contratos que, por exemplo, o Santos tinha assinado para até 2027, só que os caras contavam que iam ter uma exposição na Série A, agora na Série B talvez isso seja reajustado. Então, tipo, é uma bola de neve. Então, basicamente, o Santos terá uma eleição nesse final de semana e quem assumir o clube vai ter que começar um planejamento sem um puto no bolso, Cássio Angel. E devendo, exato, que é pior ainda, né? Desenrola Brasil. É porque quando você tem você está sem dinheiro, você tem a perspectiva de buscar novos investimentos, novos patrocinadores, novas parcerias e injetar dinheiro no clube. Agora, dessa forma que o Santos vai ter que trabalhar, ele vai ter que buscar dinheiro, parceria, patrocinador, um apelo muito grande à sua torcida, só para pagar dívidas. E não vão ser custos, normalmente, que de 2024, como folha salarial, como impostos, logística. Ele vai ter que antecipar receitas de 2025 para pagar 2024 e 2025 vai fazer o quê? Então, o Santos vai passar um perrengue aí de um bom tempo com um chapéu na mão e vai ter que recorrer ao que todo clube brasileiro recorre, que é venda de ativos. Ou seja, vai ter que vender os seus atletas. Tem o Marcos Leonardo, o João Paulo, não sei se o Ângelo vai valorizado. E outra questão, no posicionamento de mercado, uma coisa, Estevão Barros, é você ir lá no Palmeiras, no Rubro Negro, no Botafogo, no Vasco, clubes que vão ter receitas vindo de fora, podemos assim dizer, e negociar um jogador. Outra coisa é você ir sentar com um clube que você sabe que está quebrado para negociar um jogador. Exatamente esse ponto que eu ia chegar. Eu já vi muito já vi muito isso acontecer no Vasco. Matheus Vital saiu por 3 milhões de reais para o Corinthians. Thales Magno, 15 milhões de reais para o Manchester City, ou foi 54 milhões de reais. E muito desse dinheiro não vem à vista, vem a prazo. E aí o Santos tem que ir num banco com o título de venda, o título de dívida, negociar e o banco claramente vai incorrer entre juros. Então a receita que você tem com a venda de ativos, ela é diminuída justamente para fazer essa antecipação em algum banco. Normalmente fora do país, onde os juros são normais, não são exorbitantes como aqui no Brasil. E era exatamente aí que eu ia chegar também, né? Porque, por exemplo, o Marcos Leonardo tinha assinado uma cláusula que se chegasse a uma proposta de 18 milhões de reais ou euros, acho que era euros, ele seria vendido pelo Santos. Mas aí, cara, né, diante desse cenário, nenhum clube vai oferecer 18 milhões. O Santos está precisando, os caras vão saber disso. Chegar lá com qualquer pastel e x-tapa lá para a diretoria do Santos, os caras vão vender, porque não tem o que fazer. E assim, esse time do Santos, primeiro que não tem muitos ativos, né? Porque é o Marcos Leonardo, o Soteldo talvez, e aí você tem que forçar o João Paulo, que eu tentaria manter porque é um bom goleiro, mas enfim também, se não manter. E é um outro cenário pior ainda, porque no pior dos cenários, que a diretoria consiga manter esses caras, o time é ruim ainda. Eu não sei se nem pra Série B serve, Cássio. E uma questão também que a gente tem que falar, embora a gente fale essa brincadeira, Série A e Série B são totalmente diferentes. Se você for montar uma característica de elenco, por exemplo, um elenco leve para jogar a Série B ou um elenco que seja muito experiente, ele tende a ter uma queda física do meio para o final da Série B. Isso é evidente pelas viagens. Se você acha que a Série A é desgastante, não é não, porque a Série A você tem 2 times no Sul, você tinha 3 times em Minas Gerais, 4 2 no São Paraná, Paulo, 4 no Rio, 5 em São Paulo, 5 tem o Bragantino, verdade. São Paulo, 6
tem os 4 grandes, aí tem o Bragantino, isso, 5. E tinha os 4 do Rio de Janeiro, 2 no Nordeste e 1 no Sim. Mato Grosso. Apesar de tudo, de todas as viagens, ainda era uma coisa bem acessível para os clubes. Agora vai jogar essa Série B que está chegando em 2024. Você vai ter que ir para Manaus. De Manaus você vai ter que viajar para o Maranhão, que não é uma logística fácil. Se eu não tenho certeza, você vai ter que ir para Ponta Sim. Grossa, no Paraná. Brusque. Brusque, volta para Belém do Pará, São Paulo. Aí tem o interior de São Paulo ali tudo ainda. Isso. Sim. Que você vai ter que acessar de ônibus, não tem como você ir de avião direto para lá. E tudo isso desgasta um elenco. Então tem que se montar um elenco, planejar um elenco para a Série B. Não adianta você querer desfilar técnica dentro da Série A, que o nível físico vai bater muito rápido no seu time. Verdade. E é esse momento onde os empresários que estão fazendo o papel dele vão se aproximar agora do Santos. Cara, contrato meu jogador aqui, coloco ele no teu time, mas tu tem que levar esse aqui junto para compor o teu elenco, para me receber minha comissão, minha luva. E o Santos, sem poder de barganha, vai ter que aceitar. Um cenário nada animador, né? Ao lado do Santos, Goiás, Goiás, Coritiba e América fecham a lista. Bom, pelo menos essas aí o Santos sabe como fazer, né, Dian? Já tá acostumado a viajar, não vai ter muito problema para montar a logística desses jogos aí, contra Goiás, Coritiba e América. O difícil mesmo vai ser se tiver uma rodada em Manaus e outra em Brusque, né? Na sequência. Vai ser excelente para o Santos. Agora quem dá bola é o Santos, Graça. O Santos vai ter que realmente subir na bola, no futebol, viu? Porque elenco ele já sabe que não vai ter. Vai ter que montar um elenco muito desconhecido, a menos que tenha um aposta de alguma SAF aí. Não vejo como o Santos vai conseguir grana agora. Vai topar qualquer proposta pelos jogadores principais do elenco desse ano. Enfim, cara. A situação é complicada, mas eu ainda consigo ver isso como uma solução para os problemas do Santos, porque vai chegar no fundo do poço e a partir dali eu acho que só tem uma direção para ir. Tem petróleo, viu? Então, o Atlético Paranaense achou petróleo. pode dar certo no Santos, sabe? Só que eu não consigo, como eu falei, eu não consigo ver o Santos subindo em 2025. Acho que em 2026 ele está de volta à Série A. Serão 2 anos do Santos na Série B para tentar, de fato, contornar essa situação. Vai reorganizar as coisas, vai entender que, por mais que seja um time grande, com uma grande história, está passando por um problema financeiro gigantesco e precisa muito. Só que tem que torcer para não aparecer um Ronaldo da vida também aí, né? Tem que ser alguém, de fato, que queira. Ele nunca seja comprometido. Grande Elias Júnior, um abraço aí. Não queremos você aqui. Não, Adiel mata ele ao vivo. Na parte de cima da tabela, o Palmeiras, mais uma vez, foi campeão brasileiro, mas com grande participação do Botafogo, né? Que emendou aí uma sequência de resultados negativos. O Botafogo acho que não vence desde outubro, cara, e vai terminar a temporada sem vencer desde outubro, a não ser que marque um amistoso aí no final do ano não. Aí para tentar vencer e encerrar a temporada com uma vitória, né? Mas enfim, não sei se o John Textor tá a fim de fazer isso. Ele tá muito mais preocupado em arrumar treta com a CBF e com o STJD. A última vitória foi contra o América Mineiro no dia 18 de outubro. Olha que desgraça. Um jogo válido pela 27ª rodada. Desde lá o Botafogo empatou com o Atlético Paranaense, perdeu para o Cuiabá, Palmeiras, Vasco, Grêmio, empatou com o Bragantino, Fortaleza, Santos, Coritiba e Cruzeiro e perdeu para o Internacional. Cara, é difícil, hein? Tem gente que diz que esse jogo contra o Atlético Paranaense foi esse o jogo da falta de energia, já era um prenúncio que algo ruim ia acontecer. Era para terminar aquele jogo, né? Olha aí, cara, mas é um derretimento
sem precedentes na história do futebol, viu? Eu nunca vi isso e acho que jamais verei de novo, Cássio no mês. Aí eu devolvo a pergunta: você tá aliviado, cara? Ah, então. O Botafogo não ter. Cara, mais ou menos. Eu não gostaria que o Palmeiras fosse campeão, mas eu também não tava afim de. Enfim, no final eu acertei, né? Eu apostei aqui que o Botafogo não ganharia, que era um elefante na árvore. Eu acertei. Mas a maneira como eu acertei é que eu fiquei um pouco triste, porque eu esperava que fosse. Aposto que você perdeu algumas noites de sono quando o Botafogo Cara, abriu quase, 13 viu? pontos de vantagem. Minha maior preocupação era onde os caras vão. Onde eu vou arrumar uma fantasia de elefante do meu tamanho? Porque só tinha infantil. Adulto não tinha, cara. Tudo que tinha adulto era uma sunga, uma tromba na frente. Aí eu falava, não, pô, aí é muito. Muito. Exato, ia Baixar o ficar muito nível, fora né? do tom aqui do programa. Se fosse o crítica. programa o Fatal Model Cast, acho que poderia aparecer, mas não é, né? Então. Se a Fatal Model um dia comprasse o canal até lá, tudo bem. Mas não era o caso. Mas de fato eu fiquei um pouco aliviado, mas. Não precisa comprar o canal, não, Fatal Moda. Dá uns vouchers pra Mas, nós. Cássio vai mas ter aquelas fichas de horas, sabe? Pô, Vale 3 horas. Mas de fato o título do Palmeiras é que me deixou um pouco grilado. E poderia ter sido o Grêmio, né? Que ficou 2 pontos atrás do. Ah, não, o Grêmio não merecia, não. Com todo respeito, a derrota que ele teve pro Corinthians na Arena, com o maior público do ano, com todo respeito, o Palmeiras foi campeão porque foi o time que melhor foi regular. Porque todo mundo teve Sim, chance de ser isso é campeão nesse verdade. Campeonato Brasileiro e ninguém quis. O Red Bull Bragantino teve chance de ser campeão, inventou de empatar com o Botafogo lá, dentro do Nadia Bichebi. O Rubro Negro, se eu não me falha a memória, empatou com o América. Não, ganhou do América e empatou com quem? Ah, sei lá. Perdeu pro Galo, né? Tomou um baile também. Isso. Vou colocar essa do Galo que eu não lembro com quem ele empatou antes, mas pegou um vareio do Galo. Que jogo o Filipão fez naquele dia, hein, cara? Ele chamou o Paulinho, joga aqui que aqui você vai brilhar. Cara, o Paulinho, que normalmente é o segundo atacante, caiu pra ponta, arrebentou o time do Rubro Negro. Jogão que fez o Filipão. Ninguém Tá fala disso, né? passado, Filipão. Agora, se fosse ultrapassado o Filipão. O Grêmio perdeu pro Corinthians dentro da arena com o maior público que ele teve no ano. Botafogo aqui, o Chegão já falou da história dele. E só esses, cara. Esses 4 times tiveram chance de ser campeão brasileiro e ninguém quis. É que nem o rebaixamento. O Cruzeiro passou por lá, Vasco, Santos, Bahia. Mas o Santos se esforçou mais para cair. Sim. E o Renato ainda teve a cara de pau de falar que. Escuta essa, Diel, que o que tirou o título do Grêmio foi aquele pênalti não marcado na Neoquímica Arena, com aquele 4-4. Isso tirou 2 pontos do Grêmio. E aí ele esqueceu, aparentemente, desse jogo na Arena, quando ele passou a maior parte do tempo com um jogador a mais, né? Então, ele perdeu com o gol de Romero. Foi ele que ressuscitou o Romero, inclusive. Todo mundo vai achar que eu sou hater do Romero. E é verdade. Mas a questão... Tô ligado que ele começa. Todo mundo vai achar. E é verdade. É pra ninguém achar, de chamar pra ter todo mundo tem certeza, certeza. Só que, assim, vocês falaram do Bragantino. O Bragantino deu esperança para todos os Enzos do Brasil inteiro, tá? Que estavam aí curtindo, que agora o dinheiro vai ganhar, o investimento, a gestão vai, e o Bragantino chegou para dominar o futebol brasileiro. Mas aquela partida que ele, contra o Botafogo em casa, meu amigo, com chance ali de arrancar para o título. E aí, o que o Bragantino fez? Empatou o jogo contra o Botafogo. Tirou o título dele e do Botafogo. Eu acho que, para mim, também, o Bragantino, um grande bunda mole, como diz o Estevão Barros. Não, mas o Bragantino, Diel Reis, eu dou um desconto pelo modelo de gestão que é o Bragantino. O Bragantino foca muito mais em ser uma academia de futebol do que ser um time competitivo aqui no Brasil. Porque vai sempre buscar jogadores que estimam no futuro gerarem, se não um retorno esportivo,
maior, mas ou um retorno financeiro. Porque esse é o tipo de contratação que o Bragantino faz, jogadores jovens. O Bragantino não tem um jogador que possa botar a bola ali debaixo do braço. Tanto é que o jogador mais experiente do Bragantino é o Eduardo Sacha, e o outro é o Cleiton. E com todo o respeito, não são nenhum jogador acima da média ali. Se o Bragantino nessa reta final tivesse um craque, vamos guardar as devidas proporções, um Arrascaeta, um Bruno Henrique lá, um Veiga, um Paulinho das Arábias, esses jogadores que desequilibram, um Caio Paulista, o Bragantino teria tido uma melhor sorte. O problema é que é uma equipe jovem. Sentiu a pressão psicologicamente. Mas é o desconto que eu dou para o Bragantino, um modelo de gestão que sempre adotou desde que a Red Bull fez essa parceria com o Bragantino. Aspas fortes do Cássio, ele falou que a gestão do Bragantino é péssima, né? Que não sabe contratar um jogador de qualidade, né? Fica investindo em promessas aí. Não, eu chamei ela de mercenária, então, que só visa o lucro a médio prazo. Não tá nem aí. Quer comprar não barato, tá nem aí para a história do Bragantino, que já foi campeão paulista, não tá nem aí para a história da grande cidade de Bragança Paulista, entendeu? Que tirou o escudo do time e colocou uma marca de energético. Aspas fortes do Cássio Ângelo, inclusive, que é fora Red Bull e fora qualquer tipo de investimento empresarial no futebol brasileiro, que está manchando a história do futebol. Inclusive, nessa aspas fortes aí, eu quero uma aspas fortes sua, porque na primeira temporada que o Red Bull Bragantino teve um treinador de verdade, né, conseguiu um resultado expressivo, né? Então, sabe, o Maurício Barbieri, cara. Maurício Barbieri chegou à final de uma competição internacional. Ele tinha um treino. Esse cara teve um treino. O Alberto Valentim teve um treino. Mas é um treinador que revolucionou a saída Valentim. Tem saída a lá Guardiola? Tem saída a lá Diego Simeone? Não tem. Saída lá Pedro Caixinha? Cara, olha só, o caralho do Maurício Barbieri, desgraçado, ele chegou na final com o cabelo grande, cabelo feio pra porra. E ele fez a promessa, né? Ele fez a promessa de que só cortaria quando o Bragantino fosse campeão da Sul-Americana. Aí perguntaram pro Alberto Valentim, ele falou, vamos ver, né? O negócio vai acontecer em Montevidéu. Não, ele disse, vamos ver, né, cara? Ele tenta sensualizar em tudo que ele fala. Enfim, resumindo, 1-0 pro Atlético Paranaense. Pro Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não tem fama de ser retranquilo. Foi um time que se defendeu demais nesse jogo. Eu assisti. No final, 15 pessoas estavam assistindo no Estádio Centenário. Eu acho que foi a final mais melancólica. Foi lamentável, foi lamentável. Parabéns aí, Maurício Barbieri. Cara, agora uma boa lembrança. Na final da Libertadores, que foi na pandemia, tinha mais gente no estádio do Maracanã. Foi realmente muito triste. Foi essa que teve Barões da Pisadinha? Foi, tinha mais gente na banda do que na arquibancada. Ai, caralho. O jogo tava tão melancólico que eles aproveitaram para gravar uma chamada lá pro Premier. Cara. E falando em melancolia, né? O Palmeiras, para nossa tristeza geral aqui, pelo menos minha e do Adiel, mais uma vez é campeão. E, enfim, 12 títulos, vai disputar a Supercopa com São Paulo, aí a gente vai ter Choque Rei no Paulista, Choque Rei na Supercopa, Choque Rei na Copa do Brasil, enfim, vai ter 400 Choque Rei mais uma vez. Entretanto, o Palmeiras venceu a Adiel Reis. Bora Super Choque é um bom desenho, gostava. E pode ter um choque de realidade aí também o Palmeiras, porque o Abel Ferreira pode não ficar, hein? Cara, Abel Ferreira tá defasado do futebol brasileiro. Ele já cansou. O cara tá estressado. O cara não aguenta mais. Tá? Agora, não, peraí. O cara acabou de ser campeão. Essa é a defasagem mais rápida. O Mike e Marcos Rocha jogando junto. O Mike é pentacampeão brasileiro. Não. Eu tenho fundamentos. Ele tem um título que o Ronaldo não tem. Fundamentos para os senhores.
O Ronaldo estava em 2011 e adiante. Não, ele saiu no início da temporada. Após a eliminação. O gol foi do Após a Adriano, eliminação. verdade. Gol de título do Adriano. Os outros 27 rodadas não valeram, né? Após a eliminação para o Tolima, o Ronaldo se aposentou. O Tolima eliminou o Corinthians e o Ronaldo do futebol também. Então o Ronaldo não tem título brasileiro. Mas, assim, ele é considerado porque ele estava no elenco. Mas tinha rescisão de contrato. Esse papo de fulano ser considerado, pô, o negócio mais idiota. Eu posso ser considerado campeão brasileiro. O eu considero Paola Oliveira minha namorada, então é assim que funciona? Assim é fácil também. Né? Então corre lá que tem outro cara beijando ela. Então, eu não avisei o Diogo Nogueira ainda, já eu aviso ele. Se pá, manda um zap pra ele. Ok, vamos lá. O Abel Ferreira reclamou do campo do Allianz Parque. Para você ver como ele está estressado. E aí ele falou, eu não sei quem vai pagar, eu não sei quem vai tirar, eu não sei quem vai colocar, eu só sei que esse gramado não dá mais. O cara tá puto, meu amigo, ele não tem mais que brigar, ele tá brigando com o gramado, entendeu? Os jogadores não têm condições de jogar no gramado sintético. O cara tá puto, ele vai embora. Parece o cara que um mês antes de sair de férias, né? É porque ele vai pro Al Saad, lá no Catar, sabe? Porque lá o futebol não tem torcida. Você viu? O maior clássico do Catar tinha 2.000 pessoas no estádio. Impressionante, estádio de Copa do Mundo. Vai para lá, cara. O jogo é uma partida por semana. Sabe? O campeonato dura 6 meses só. O resto do ano ele fica viajando para a Austrália, ali, Singapura, fazendo intercâmbio. Vai lá curtir. Já ganhou o que tinha que ganhar no Brasil. A seleção brasileira não abriu as portas para ele. Provavelmente o Dorival Júnior será o técnico da Copa. O Estevão não quer, mas é o que vai acontecer. Porque o Edinaldo já vazou. O Ancelotti já mandou um papo, né? Olha, o meu acordo é com o Edinaldo. Não tem Edinaldo, fudeu. E, no fim das contas, Estevão, sinceramente, um dos maiores treinadores que passou pelo futebol brasileiro não teve seu devido valor só porque ele é português e é muito literal nas coletivas. Eu acho que é por isso. Porque o jeito dele é arrogante. Claro, ele é muito arrogante à beira do campo, reclama pra caralho. Ok, é chato. Mas em questão de trabalho do Palmeiras, você falou muito bem. Mike e Marcos Rocha, Breno Lopes, esses caras são campeões brasileiros. Um elenco que só tem 18 jogadores. Ele conseguiu ganhar do Flamengo, do Botafogo, também do Botafogo. Mas ele conseguiu fazer uma excelente temporada. Ele teve que vir a público no meio do ano defender a Leila Pereira sobre o elenco reduzido e a falta de contratações. No final do ano, ele conquista o título brasileiro. Esse cara realmente, se ele quiser ir embora, ele pode ir embora. Eu apoio também a ida dele. Eu apoio, tem meu apoio. Pode excelente ir. Trabalho. Eu converso com a torcida palmeirense para justificar sua saída, não tem problema, não pode. Deixa na conta do pai aqui que a gente segura o rojão. Mas eu achei interessante que hoje teve o Bola de Prata, né? O prêmio da ESPN, o craque do Brasileirão, o prêmio da CBF vai ficar só pro ano que vem, não sei porquê, mas o fato é que acho que é por causa de férias e tudo mais. Mas enfim, e o Everton. Exato. E aí o Everton disse o seguinte, aspas, é que em respeito às falas do Botafogo e do John Textor, não, porque o Palmeiras nunca reclamou de arbitragem. Vai pro caralho, né, o Everton? Pelo amor de Deus, né? Olha o treinador que você tem e, velho, os caras acham que a gente é otário, Cássio Ângelo. Não, aquele gol do Paulinho das Arábias lá, totalmente irregular, eu concordo. Com o Palmeiras não foi ajudado pela arbitragem não, mas sabe uma coisa boa, Estevão Barros, do John Textor ser um cara de fora do futebol brasileiro, assim já podemos dizer, embora já tenha aqui 2 anos e pouco aqui no Brasil de trabalho. Cara, ele vai ver, ele vai cutucar a CBF, o futebol brasileiro como um todo, com o peso que ele tem por ser dono de um clube, o acionista majoritário, para mostrar que a arbitragem brasileira não tem corrupção, os árbitros não são vendidos, eles só são ruins mesmo. Eu já falei isso aqui várias vezes, desde que a gente está aqui nesse focoso e potentoso canal, eu venho falando isso aí. Os árbitros não entram mal intencionados para apitar uma partida, eles só são ruins. É isso que o John Textor vai chegar no final da sua investigação, com a perícia, com o CSI, com o FBI e tudo que ele puder contratar, que ele vai ter com constatação.
Pois é, aliás, que ano ruim pra arbitragem brasileira também, hein, cara? Muita polêmica, muita tristeza. Eu acho que a Edna fez um excelente Você campeonato. Cara. e a Edna, enfim, então são um caso à parte. Mas a arbitragem no Brasil teve um ano muito polêmico. E, enfim, não há sinais de melhora também, né, Edson? Não há sinais de melhora. A arbitragem brasileira, ela não quer prejudicar ninguém. Ela é ruim por si só. Desde que o Daronco parou de fazer treino de bíceps, fazem 2 anos, a arbitragem brasileira decaiu. Com todo o respeito do trocadilho, Estevão Barros, mas decaiu. O Wilton Pereira Sampaio, seu melhor árbitro em atividade, é muito triste. E não é nada contra o Wilton Pereira Sampaio. Isso aí é o que ele pode fazer de melhor. Mas é que não ter árbitros jovens com condições de suprir esse nível, superar esse nível, é o que me chateia, entendeu? Tem alguns árbitros bons na Série B, na Série C, só que quando chegam na Série A, eles já chegam viciados. Eles já chegam tendo que apitar de uma certa forma, porque se eles apitarem diferente, eles serão afastados. Então, existe sim uma pressão da comissão de arbitragem da CBF em relação a isso. Os árbitros novos, eles já chegam ali tendo que obedecer um certo padrão, uma regra, porque senão eles serão afastados. Então, fica aí a dica aí, Estevão e Cássio. Está na hora da gente montar a nossa empresa terceirizada de arbitragem e oferecer serviço para a CBF aí, que eu acho que a gente poderia ganhar dinheiro. Pois é, eu também acho. Mas até isso acontecer, a gente vai fazendo denúncias aqui no Meio Armaduras, porque é o que a gente sabe fazer. Esse episódio está chegando ao fim. Tem uma mensagem final, Adiel? Se você não tiver, eu tenho. Eu não tenho hoje, não. Mas eu queria dizer que tudo termina quando acaba. Na verdade, Estevão Paulo, eu tenho uma frase que eu levo para a vida, entendeu? Que é assim: se não mudar, não muda. E continuar, continua. Então, excelente frase. Serve para os santistas aí de aviso. Mas é isso, valeu, Adiel, valeu, Cássio. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse episódio hoje é um pouco mais longo, mas é porque a gente tinha que falar aí do brasileiro, que é um campeonato longo também, né? São 38 rodadas. Olhei aqui no meu relógio, nem percebi que o tempo passou. Exato, foi o que ela disse. Cara, se a defesa do meu Vasco fosse entrosada como esse canal tá ficando, não teria perdido pro Corinthians. Mas é isso, eu vou encerrar com uma música aqui em homenagem aos santistas que diz o seguinte: mas quando a saudade apertar, lembra que a gente já foi amor exagerado, mas era amor. E aí a próxima frase já sai um pouco de contexto, mas é isso, santistas. Quando a saudade da Série A bater, lembra que vocês já viveram um caso lindo aí. Mas que é isso. Exato, Luxemburgo nos anos áureos. E é isso, né? Tudo chega ao fim. E chegou ao fim o relação Santos e Série. Mas é por tempo curto, eu acho. Um tempo. Daqui a pouco ele volta. A Série A manda um 8 sumido. Exato. A Série A é interesseira, né? Se você não tiver boa gestão, não tiver um time bem montado e um orçamento sorte, um orçamento interessante, você tá fora. Então é isso, Santos. Mas já vocês estão de volta aí. Será em 2025? Acho que não. Será em 2026? Talvez, mas cuidado, né? É isso. Cuidado pra não repetir o que o Fluminense fez também, porque dada a situação aí, olha, uma Série C, acho que não. Mas é isso. Tem mais teoria que vai ficar salvando time grande, não. E o pior é que o Botafogo tentou meter essa aí nos relatórios lá. O John Textor, que ele fez lá pro STJD, ele sugeriu que não houvesse decência em 2024, ou seja, ele queria recriar uma Copa João Avelange aí, fazer um campeonato ano que vem com 24 clubes. Mas aí o STJD falou: go to sleep, porque não vai ter essa palhaçada aí não, meu irmão. É isso aí. E o Brasileirão de 2024 terá 20 clubes e o Botafogo será um deles, apesar de ter feito força para entregar a paçoca. Entregou, né? No campeonato inteiro. Uma merda.
Exatamente. É isso, senhores. Valeu, falou. Tem ainda Mundial aqui nesse canal. A gente vai transmitir alguns jogos aí do futebol europeu. Tem Champions também na minha próxima semana. Tem que dar certo, cara. Então, o Mundial vai ser pica. E é isso aí. Jogos de festas, não? Festas também, vamos tá fazendo. Amigos de John Textor contra amigos de Leila Pereira. Vamos fazer aí esses jogos. E é isso aí. Valeu, falou e até mais. Era amor, tornou dor e o tempo curou. Era amor, tornou dor e o tempo curou.